Então, boa tarde. Eu sou Gerenice Picado Álvares, sou atual presidente do Núcleo de Psicanálise de Santos e Região e eu vou estar coordenando nossa atividade científica de hoje. Agradeço, em nome do Núcleo, a presença de todos e, em decorrência, de ser um evento online, temos a presença de colegas de outras cidades e estados, o que é um prazer para nós. Sejam todos bem-vindos. Hoje recebemos a querida colega Gláucia Maria Ferreira Furtado, a qual agradecemos o aceite do nosso convite. É um prazer recebê-la ao Núcleo, Gláucia. Gláucia é psicanalista, ela é membro efetivo e docente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, nossa atual diretora regional da sociedade, membro fundador e atual coordenadora geral do NEPA, que é o Núcleo de Estudos Psicanalítico de Araçatuba, e ela é membro do GEP São José do Rio Preto e região. GEP é um grupo de estudos psicanalítico. Gláucia discorrerá sobre o tema dor psíquica e dor corporal, entre a somatização e a sobrevivência psíquica, um tema atual e instigante, que com a pandemia ficou ainda mais evidente. Afinal, no que consiste a dor? Antes de passar a palavra para a Gláucia, eu informo que as questões poderão ser enviadas pelo chat. E, por favor, eu insisto que vocês fiquem muito atentas ao microfone e que, por favor, desliguem, porque é uma televisão, é um cachorro que late, enfim, uma folha de papel que a gente vira e faz barulho, não é? É um microfone sensível, então, por favor, eu solicito que vocês desliguem os microfones. Passo a palavra à Gláucia. Boa tarde a todos. Agradeço muito o convite, da Jurenice, da Ludinha, Juliana, todo mundo, todo aí do núcleo. Agradeço a presença de todos vocês, E hoje eu estou aqui falando de um tema que eu gosto muito, que é muito caro, Eu faço parte de um grupo da Sociedade de São Paulo, coordenado pela Vitória Bejar, sobre dor e expressões corporais, e psicossomática, A Adriana também faz parte, a Elza também fez, várias de nós aqui, E a gente vem estudando há muito tempo, esse tema, e eu vou estar procurando passar para vocês aquilo que eu acho de mais importante, para falar sobre a somatização e a dor, e um pouco dessa condição atual, da clínica, e o quanto esse pensamento da psicossomática e psicanalítica tem a ver com o manejo dos trabalhos da clínica atual. Então, eu vou começar pelo segundo Pierre Bati. Pierre Bati foi o fundador da Escola Psicossomática de Paris, o precursor de todo esse trabalho. Então, ele coloca que os pacientes que somatizam, eles sofrem de feridas narcísicas precoces. Então, é interessante porque eles vieram forçando muito a parte das situações traumáticas da precocidade, precoces, Então, geralmente, assim, decorrentes da presença de uma mãe melancólica ou uma mãe desvitalizada no início da vida, e essa vivência provoca, então, um vazio existencial e muita dor, Então, nos traumas precoces, estamos diante, então, dessa função materna insuficiente, tanto em relação a esse escudo protetor, do atendimento básico primário, quanto à libidinização ou ao investimento narcísico, A mãe, ao não acolher o bebê em suas necessidades e, portanto, não ajudar a ligar as quantidades de excitação, porque a gente é estimulada, é excitada quando vem uma falta, Precisa aquilo ser equilibrado. Então, quando não é devidamente satisfeito, fica num desconforto, numa excitação, Então, quando não tem essa satisfação,
Vocês não têm como desligar daí, Jurenice? A Regina tá com a Regina Célia de Souza tá ligado o microfone já. Então, a mãe, deixa eu ver. Então, quando não é satisfeita, expõe o bebê a vivências de profundo desamparo e dor, né? E que vai gerar não só o desamparo e o vazio afetivo, como a falta na formação da identidade do eu, né? Que são supridos, e é aí que vão entrando, então, os sintomas psicossomáticos, né? Para essa preservação do psíquico. Eu vou falar muito sobre isso, a função de uma somatização, né? Então, segundo Freud, o ponto de partida no desenvolvimento do ego reside na consciência. Quem coloca isso Vai para lá, né? É o Gley Costa. Gley Costa é um psicanalista do Rio Grande do Sul. Ele trabalha muito com psicossomática, né, também, né, psicanalítica, né? Então, ele fala que o ponto de partida do desenvolvimento do ego reside na consciência. E um dos conteúdos iniciais da consciência é o afeto, que surge primeiro e depois a percepção, da qual derivam as marcas milênicas. Estou falando tudo isso porque, olha, sentir o afeto, então, se sentir afetado, amado, né, é um requisito para que surja a consciência ligada à percepção. Conseguiu tirar todos, bem. Está limpinho. E segundo Maldavsky, somente é possível sentir um afeto se o ego sente que é sentido pelo outro, tá? A falta dessa experiência emocional pode gerar vivências traumáticas precoces, pois ocorre no momento onde o aparelho psíquico ele não está pronto ainda, ele precisa dessa presença da mãe, né? Então, essas memórias, essas lembranças, elas vão ficar inacessíveis, né? Então, por que eu estou falando tudo isso, né? Na verdade, como o Winnicott coloca, e o Ogden também, né, quando vai comentar sobre o medo do colapso, né, que o Winnicott já traz para a gente, são experiências vividas, mas não experienciadas, tá? Então, não tem o registro. Isso é traumático, porque ficam furos, ficam cisões, ficam buracos que não são constituídos. Então, são percebidos, mas não são registrados. E fica no sensorial e no perceptivo. Por isso, essa mudança na técnica hoje que eu... A Glaucia caiu, eu acho, né? O sinal dela. Sim, mas ela deve religar e voltar. Sim, sim. Vamos aguardar. Eu voltei, gente. Ótimo. Já voltei. Vamos lá. Que bom. Então, olha, até é um bom exemplo a gente trabalhar com o que nós estamos vivendo aqui, né? São situações de ruptura, situações que podem ser traumáticas, né? E que exigem da gente, que precisa essa condição estrutural aí, né? Para aguentar essas intempéries, esse vai e vem, esses impedimentos, né? Então, é o que eu estava falando, quer dizer, se você não tem esse registro básico aí, por conta do afeto, é o que o Winnicott fala, uma criança, quando olha para a mãe, ela se vê, tá? E essa mãe que está erotizando o bebê, que olha com amor para esse bebê, porque se é uma mãe depressiva, ou se é uma mãe que está imaginando uma outra coisa e não essa criança não é vista. Aí fica toda uma confusão, né, de experiência, né? Então, essas falhas, né, elas vão interferir nessa consciência psicossomática. Isso que nós queremos dizer, é junto, né? Fica uma cisão entre o psique e o soma, né? Então, o corpo permanece como um continente instintual, sensorial, com registro perceptual, porém sem condições de representatividade e simbolização psíquica. Por isso, outra vez, que todo o instrumental que a gente tem para a psicossomática psicanalítica é muito útil para a clínica atual,
porque é um grupo que tem esse tipo de dificuldade, de não representação por conta dessas falhas lá iniciais, né? Tinha uma experiência de uma pessoa culta, trabalhador, bem operatório, como eu vou depois estar colocando para vocês, ele não conseguia ter noção do frio. Então, às vezes chegava aqui, mas assim, um gelado, sem casaco. Mas você não está sentindo frio? Não sei, eu estou sentindo uma coisa, mas não sabe dar nome. Então, porque eram cortes, são cisões, entende? Nesse contínuo, né, psicossoma, né? Então, a dor crônica seria uma forma de expressão física concreta dos afetos que não tiveram condições de serem transformados em emoções, tá? E assim poderem ser pensados e passarem do somático a psíquico. Então, tem uma função a dor, por mais que ela incomode, lembra do cutting, né? Muitas vezes a pessoa precisa cortar para se sentir, né? Então, às vezes, as somatizações, as dores, elas têm essa função dessa referência identitária, né? Então, Ferenczi, eu gosto muito de citar, eu até citei na chamada, né, para vocês, ele registra no seu diário clínico, em 1932, né, certa força da minha organização psicológica parece subsistir de modo que, em vez de adoecer psiquicamente, eu só consigo destruir ou ser destruído nas profundezas orgânicas. Com esta afirmação, vinda dos confins da intuição e da reflexão psicossomática, Ferenczi propõe a ideia de que quando o funcionamento mental recusa reorganizar-se diante de conflitos insuportáveis, ele passa a tarefa adiante para o funcionamento somático. Será, então, no terreno do orgânico que a doença recairá. O Ferenczi, depois eu vou também estar comentando um pouco sobre ele, né, mais para frente, ele está uma volta ao estudo do Ferenczi, está muito referenciado, porque ele, na verdade, foi um dos precursores desse olhar da psicossomática, né, para o somático e para essas questões traumáticas precoces, né? Então, tudo isso é importante saber, né, das traumas precoces, porque é na vivência atual que o fator traumático precoce, gerador de feridas narcísicas profundas, é reativado, né? O aparelho psíquico, não possuindo condições para elaborar esse excesso de estímulo traumático, a dor mental, ao invés de ser representada, porque ela não tem condição ainda de representação, como uma expressão psíquica, né? Ela então vai para o somático ou para os quadros melancólicos também, tá? E através da simbolização que ela vai se referenciar, né? Então, eu vou agora falar um pouquinho do histórico da psicossomática psicanalítica, né? Freud, ele não chegou a se deter, né, na exploração do campo que hoje é denominado prática psicossomática psicanalítica, embora tenha deixado seus alicerces quando discute o poder de uma doença orgânica dolorosa na distribuição da libido, né? Então, ele observou que uma violência de um trauma físico, ele libera uma excitação cujos efeitos são desorganizadores. Então, por exemplo, um corte, quebra uma perna, um machucado, uma coisa violenta, ele libera, mas toda vez que você passa uma situação traumática assim, muito intensa, não é só o corpo que sente, é o psicossoma que sente. Então, você se desorganiza, né? Então, tem uma violência, isso ele já apontava. Da mesma forma que ele colocava, assim, que uma doença, né, ela também serve para narcisar. Vamos supor que a gente está numa situação de muito estresse, muito cansada, alguma coisa acontecendo. A hora que você adoece, você precisa olhar para você. Então, você também emocionalmente, muitas vezes, se recupera. Por isso que a gente fala, a somatização, ela tem sempre uma função de reinvestimento, reenergização do psicossoma, do mundo, principalmente o mundo psíquico. Então, a psicossomática, ela era domínio da medicina até mais ou menos 1960, por aí, quando, em 62, foi fundada a Escola Psicossomática de Paris, né? Aí, por Pierre Marty, que teve como colaboradores o Michel Fan, Michel Uzan e vários outros, né, importantes na época, e atualmente tem como principais representantes o Cláudio Sbadia e a Marília Eisenstein, né? E eles desenvolveram uma concepção muito original
sobre a psicossomática a partir de Freud. Então, o que eles observaram, né, dos pacientes, porque era um hospital, em 70, assim, desenvolveu um hospital que existe lá em Paris, onde os pacientes são reembolsados, então o governo que mantém, sabe, é um trabalho muito bonito, muito bom. E então, esses pacientes, eles observaram que eles vinham com quadros somáticos graves, né, síndrome de Crohn, ou quadros fibromialgicos, câncer, né, vinham as somatizações mais graves, né, tinham também todos os tipos, mas também. Esses pacientes, eles observavam que tinham pouca expressividade afetiva, apresentavam uma pobreza na fantasia, sabe, nos sonhos, e uma concretude de pensamento, né? Ou seja, característica de uma vida operatória. Hoje é chamado de funcionamento operatório. Então, né, eram pessoas pragmáticas, muito ativas, muito na ação, mas emocionalmente esvaziadas, uma pobreza afetiva. Né? E nessa mesma época, em 1960, nos Estados Unidos, ele desenvolveu, também estava estudando esse quadro, né? Que ele chamava de, só que deu o nome de alexitimia, né? Que seria uma leitura de uma vida sem leitura de vida emocional. Então, eles observavam, então, pacientes que não conseguiam nomear as emoções. Então, na mesma época, foi também desenvolvendo alguma coisa nos Estados Unidos nesse sentido. Então, atualmente é chamado de funcionamento operatório, né? E esse funcionamento, ele tem uma forte, assim, catexia das sensações. Então, ele ficou muito sensorial. Então, eles percebem cores, o barulho, o som. Eles são muito do objeto da ação e não da emoção, da sensação. Né? E eles são capazes, assim, de escorrer um sintoma dias e dias, e anos detalhistas. Eles ficam presos em alguma coisa, mas sem esse componente, né? Esvaziado da emoção. Eu estou com 1% de bateria. Então, e um outro ponto também importante dentro desse perfil seria a depressão essencial. A depressão essencial, ou depressão branca, ou depressão sem tristeza, né? Quando o paciente recebe mais apatia, a desinteresse, a desvitalização. Então, é um tipo de depressão diferente da melancolia. Na melancolia, a pessoa está brigando com ela mesma, ela está sofrida, ela está naquela situação de precisar da dor para viver, mas é uma pulsão ali, né? Na depressão essencial, essa falta, é uma coisa esvaziada, né? Sem esse tônus, né? Então, é uma ausência de vida emocional. E uma última característica importante desses quadros seriam, então, os procedimentos autocalmantes, né? Então, são atividades repetitivas para preencher esse vazio emocional. Então, esse desligamento, essa alienação. Então, são as compulsões. Hoje em dia, esse uso do celular está sendo um problema, né? Então, para quem tem esse perfil, para as pessoas que têm esse esvaziamento, né? Então, assim, ficam 28 horas por dia, né? Vão para a academia, aquela pessoa que faz ginástica, muitas vezes não é questão só para a saúde, de uma eficiência, elas precisam ficar ativas, né? O workaholic. Então, são esses comportamentos de operatório demais, né? Muitas vezes tem a ver com esse perfil de não referência, então, emocional. Então, a depressão essencial, procedimentos autocalmantes, o funcionamento operatório, né? E essa pobreza, né, de referência psíquica, né? Então, quando a gente fala nesse olhar para o homem, né, para a psicossomática, a gente fala de uma interação do psicossoma, né? Então, é possível a gente construir diferentes sistemas para explicar o homem, né? O homem, o mundo, a vida, a morte, né? Dependendo da maneira com que a gente vê o psicossoma. Ou como uma coisa única,
ou como dupla, um espelho, um reflexo do outro, né? Então, do ponto de vista dos psicossomatistas psicanalíticos, a descoberta da psicanálise, ela ofereceu uma solução perfeita, né, para o problema corpo e mente. Para esse grupo, a psicanálise, ao transferir, então, a dualidade psique-soma, tem gente que coloca assim, né? Eu estou com um problema gástrico porque o meu emocional, sabe assim, mas uma coisa refletir na outra, e não as duas coisas juntas dentro de uma pulsão de vida ou de morte. Que esse é o olhar da psicossomática psicanalítica, né? Então, ela transferiu, o confronto, então, não é entre o corpo e as suas necessidades, a psique e os seus desejos, e sim entre as pulsões, tá? Então, forças contrárias, elas entram no mesmo conflito. Então, nós vamos estar falando o tempo todo aqui de pulsão de vida e pulsão de morte, tá? Então, se o corpo da psicossomática é um corpo pulsional, tá? Então, então é importante que a gente se relacione com as três instâncias, então, com id, ego e superego, associado, então, às pulsões eróticas ou autodestrutivas. Né? Que quando a gente fala em pulsão de vida e pulsão de morte, a gente está falando em pulsão autodestrutiva ou libidinal erótica, né? Então, é interessante que o Freud coloca que o eu, ele antes de tudo, né, o ego é um corporal, né? Mas ele não é só uma superfície, ele também ele é uma projeção de uma superfície. Então, é interessante pensar nisso. O corpo como um invólucro, uma pele, né? E o soma, o conteúdo. A gente não para perceber o próprio corpo, né? Na verdade, ele, né, coloca aqui que a gente, quando adoece, que a gente vai perceber, vai pensar, vai saber, né? Então, por exemplo, uma pessoa hipertensa, ela vai perceber que o negócio não está bom quando começa a alterar, né? Porque está trabalhando demais, porque está esquecendo de se cuidar, né? Enfim, a tendência, a gente não tem essa noção. A integração, ela é natural, né? E nesses momentos que você vai ter essa consciência mais clara, né? Mas, para Freud, o eu, então, ele tem três modalidades de solução para lidar com a pulsão de morte. Então, tem sempre, gente, a pulsão de vida e a pulsão de morte, tá? Nos norteando e nos influenciando, né? Tem até e interessante pensar isso, não dá para existir ou uma ou outra, porque a gente literalmente não existiria, né? Tem até aquela piadinha, né, que o diabo chegou, né, para Deus e falou: olha, eu estou cansado, realmente, olha, acaba comigo, eu não quero mais, né? Ele falou: não, eu não posso acabar com você, porque se eu acabar com você, eu não existo. Então, são extremos que um depende do outro, né? É como o instinto de vida e o instinto de morte. O problema é a dosagem, como é que isso é vivido, né? Então, ou a gente, numa situação de autodestrutividade, de pulsão de vida ou de morte, né? Projeta, se é problema, o problema está lá fora, ou vive a experiência do masoquismo, ou de que forma que vai usar, saudavelmente ou não, essa pulsão, né? Está dando para entender? Está muito rápido? Como é que vocês... Está muito bom, Gláucia. Seguimos. Tá dando. Então, vamos lá. Porque eu acho importante a gente entrar num tema do masoquismo, né? Então, tem um autor, né, psicanalítico muito bom, que é o Beno Rosenberg. Ele tem um livro excelente, Masoquismo Guardião da Vida e Masoquismo Mortífero, né? Então, ele fala que o masoquismo, o que é masoquismo? Seria uma imbrincação, uma mistura das pulsões, como equivalente à noção de masoquismo. Masoquismo seria essa mistura, né? E por isso, ele, inclusive, fala que existe uma dimensão masoquista da existência, né? Até ele coloca assim, da importância dessa vivência do masoquismo, quase que mais ou paralela à vivência narcísica, né? Do narcisismo, né?
Porque, assim, uma dose de masoquismo... O que tem a ver? O que é o masoquismo? Seria, na verdade, a vivência do desprazer, o poder lidar com o desprazer. Então, isso tem a ver também com quando o Freud escreve, né, o problema econômico do masoquismo, ele fala no masoquismo erógeno primário, né, da importância dessa condição de você lidar com a dor, né? Então, o prazer, ele decorre de uma combinação do prazer e do desprazer, né? Então, por exemplo, para a gente estar aqui hoje reunido, deixaram de fazer alguma coisa para estar aqui, ou a preocupação se cai, né? Ou a força, né? Ou preparar o material. Então, esse tem todo um processo né? Então, o prazer inclui uma dose de desprazer, né? Que seria o masoquismo, tá? Então, para que uma excitação seja possível, por exemplo, uma situação sexual, em particular, ela precisa de um tempo de postergação, tempo de espera para chegar naquele momento. Então ele coloca assim como é importante a gente ter essa possibilidade de viver essa condição, né? Então, ele nos recorda também, né, que o princípio do prazer, por englobar o prazer masoquista, ele inclui a possibilidade, então, de prazer e desprazer, e por isso nós podemos chegar no princípio da realidade. Então, para a gente lidar com a realidade, nós precisamos ter uma carga de masoquismo guardião da vida. Ele chama de o que é? Que é o masoquismo saudável, no sentido da gente suportar as intempéries, suportar o desprazer, tá? E na clínica isso é muito importante também, né? Porque ela, na verdade, o próprio trabalho analítico, né? Inclui uma certa dose de masoquismo, né? Porque, assim, aquele paciente muito apressado que quer chegar a buscar a resposta, ele não aguenta ficar no processo analítico, que seria de uma transformação, de uma busca de ser, né? Esse tempo para poder, né, ter o prazer dentro de uma constituição, né? Então, até dá para saber, por essas entrevistas iniciais, esse grau de analisabilidade, né? E o sadismo já seria, então, decorrente, né? O masoquismo seria o primeiro, porque a gente tem sempre a ideia do sadismo sendo o ponto principal, né? Na verdade, o sadismo tem a ver com o masoquismo que se transforma em, né? Mas está envolvido o masoquismo também. Agora, ele passa a ser masoquismo mortífero quando o sadismo ganha um terreno no sentido assim do prazer na destruição, da destrutividade, tá? Porque essa dose de pulsão de morte, de desligamento, é necessário para a gente poder viver. Vamos pensar a Melanie Klein falando da exposição esquizoparanoide para depressiva, né? Se a gente tivesse tudo certinho, tudo calmo, não viveria, morreria. Então, a falta, as rupturas, elas precisam acontecer. Aí entra, né? Mas dentro entra a pulsão de morte, mas dentro de um grau de desligamento para religamento. É diferente da autodestruição, da destruição pela destruição, né? Mas sempre, isso que é importante entender, a própria somatização, ela pode chegar a ter um grau de patologia que mata a pessoa, mas junto vem o instinto de vida, vem também a preservação da vida, que são chances da pessoa poder se reorganizar através da patologia física, né? Porque está sendo preservado o psique da pessoa, o lado psíquico que não aguenta a dor por falta de recursos, né, internos. Então, nós vamos agora para a somatização, tá? Então, como eu já coloquei, a libido é o representante das pulsões eróticas e a autodestrutividade é o representante da pulsão de morte, tá? Então, enquanto que a libido, ela mantém as ligações e as incrementa, a autodestruição rompe as ligações e a desliga. Então, para Freud, a pulsão de morte, ela tem por finalidade essa volta ao estado anterior, né?
Então, tem até como se fosse um diagrama, né? Porque, assim, sempre, por exemplo, então, a pessoa, então, ela está no estado psíquico A, tá? Tranquila, tá? Ela é perturbada por uma relação traumática, tá? O T. Aí ela vai se transformar em B, tá? Então, ela estava numa condição emocional, passou por uma situação traumática, foi para uma situação B, tá? Então, Freud nos diz, então, que B surge com a finalidade de tentar voltar para a calminha, entende? Porque o que acontece? Toda vez que você passa por uma situação traumática, o grau de excitação, de desconforto, que seria o pânico, o medo o colapso, né? Seria o grau de desconforto quando é excessivo, né? Que vem, ele precisa ser acalmado. Então, sempre que a gente vai para uma situação de desorganização, a tendência saudável é tentar voltar para a organização, mesmo que seja através de uma somatização. Depois a gente vai conversar mais para ver se consegue entender. É uma função, na verdade, de defesa, mas como toda defesa, nem sempre ela é só positiva, digamos, mas a função dela, na verdade, é um trabalho, é preservar esse psicológico que é muito fragilizado. Então, a Mati, né, e a psicossomática psicanalítica coloca, né, dois tipos de somatização, gente. A regressão somática, que seria essa somatização normal. Então, por exemplo, você está cansada, alguma coisa, também é dor de cabeça, ou está preocupada com alguma coisa, ou essas doenças, na verdade, que nos organizam, sabe? Que dão uma acalmada, tira a gente de um circuito, mas é dentro de uma condição mais saudável, mais assim, de acordo com a condição mais neurótica, mais organizada, né? E existe que seria mais voltada do tipo de uma das neuroses atuais, só que Freud relacionava com falhas e faltas dentro de uma sexualidade. Nessas regressões aqui, não necessariamente, seria mais para alguma coisa ali faltosa, mas que dá para se reorganizar. E existe a desorganização progressiva. Aí já é uma desorganização que leva a quadros mais graves, tipo um câncer, que aí tem a ver com essas estruturas que se formam dentro desses núcleos, né, precoces traumáticos, tá? Que vão desenvolvendo formas de defesa, muitas vezes através de somatizações, tá? Então, vai chegando num ponto, dependendo do grau dessa falta de recurso emocional que a pessoa tem, que já vai direto para o corpo. A pessoa adoece e não consegue perceber. Mas, ainda assim, é uma chance de reorganização. Quantos casos a gente fica sabendo de uma pessoa que se descobre com um câncer e dá uma guinada na vida? É uma oportunidade de uma reorganização, de um trabalho pessoal. Então, se ela tem um certo recurso, né, narcísico, que pode possibilitar isso. Né? Então, sempre é isso. Esse é o paradoxo, né? Ao mesmo tempo que pode matar, para defender o emocional de uma pessoa, é uma segunda chance de reorganização. Então, Cláudio Smadja, né, ele coloca que a somatização, a proposta de Cláudio Smadja é que a somatização seja alternativa para se lidar com a dor da perda ou de uma experiência traumática onde o funcionamento psíquico fica apagado e é impossível qualquer tipo de elaboração psíquica. Na ausência da mente, o corpo se oferece com o intuito de manter o mínimo de organização que permite a sobrevivência mental, mesmo à custa da própria vida. Este é um dos paradoxos dos mecanismos de sobrevivência psíquica. Então, continuando, gente, eu procurei assim, trazer pontos principais desse olhar da psicossomática, tá? Para a gente poder estar conversando nessa clínica atual, nessa condição do trabalho, né? De como é que a gente, toda essa teoria, ela tem uma função.
Então, as teorias psicanalíticas que melhor explicam essas patologias, né? E essas patologias, elas incluem somatizações, incluem, então, as adições, as compulsões, os transtornos, são esse grupo, né, de patologias, né, que tem a ver com as neuroses atuais e neuroses traumáticas, tá? Entende-se por trauma um estímulo externo suficientemente forte para romper a barreira de proteção sobre a qual nos abrigam, que a gente está mais preservado, tá? Então, quando você fala em situação traumática, você está falando alguma coisa que rompe e vem um excesso de excitação. Então, para dar conta desse universo sensorial, caracterizado por falta de qualificação, é importante entender isso, parece que não é nada, mas, por exemplo, as vivências sensoriais, perceptivas, elas são muito importantes para esses quadros, né? Porque não tem um nome emocional para essas situações, né? E então, para dar conta desse universo mais sensorial, né, por falta de qualificação, impõe-se a necessidade de um novo paradigma capaz de ampliar a psicanálise para uma mente cuja lógica não é mais do prazer e desprazer, de uma heterogeneidade representada, não é mais o campo do representável, né? Mas o da tensão-alívio, mais primitivo. As pessoas, muitas vezes, os pacientes, eles buscam acalmar, menos do que entender, eles querem calma, eles querem voltar para uma condição de poder respirar, né? De poder, porque eles não têm. Então, eles, na verdade, dessa forma, o tradicional tornar consciente ou inconsciente mudou para tornar inconsciente uma percepção. Entende? O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Porque, na verdade, é criar uma condição inconsciente, criar esse mundo interno, né? Através do que é percebido, do que é sentido. Por isso que, muitas vezes, no trabalho com esses pacientes, né, a gente, de repente, sente desconforto visceral, tem uma imagem, alguma coisa acontece sensitiva, vê uma música. São situações, a gente capta algo porque não tem nome para dar. A pessoa não é uma coisa que ficou recalcada. Tem que criar uma nova condição, né? Então, por isso que é muito importante as percepções, as sensações. A gente pode ligar o seu celular lá no... Então, como diz a Maria Desculpa, Minerva, Glaucia, desculpa um pouquinho. Tem uma pessoa, acho que chama Conceição, acho que ela chama Conceição. Por favor, você desligue o seu microfone, que está fazendo muito ruído. Por favor, desligue. Vamos lá. Vamos. Desculpa, Então, Glaucia. não, tudo bem. Então, como a Marion Minerva ela fala, né, ela afirma que a psicanálise ela não descobre novas patologias, mas reconhece formas de ser e de sofrer. Eles dão um nome para que passem a fazer parte do campo da psicopatologia psicanalítica. Eu acho interessante o que ela coloca, né? Não são novas patologias, são outras formas de você estar lidando, né? Porque as vivências traumáticas iniciais sempre existiram, tudo isso sempre existiu. Agora a gente vê numa demanda maior, mas porque tem uma outra forma também de se apresentar, né? Então, as concepções psicanalíticas que dão ênfase ao intrapsíquico, né? Elas são, para esses casos, elas são insuficientes para se pensar as patologias com carência de simbolização. Torna-se necessário considerar o interpsíquico e o extrapsíquico. Então, o enfoque hoje é muito diferente, né? E nessa interação.
Então, por ter começado com a neurose histérica, a psicanálise ela se construiu principalmente sobre o mundo simbólico, né? No qual o conflito psicológico se manifesta por sintomas que o representam. Tá? As necessidades da clínica atual levaram a uma ampliação do campo psicanalítico para que ele pudesse atender a quadros nos quais a falta simbolização, nos quais a simbolização não é a falta principal. Esses quadros são os que vêm sendo multiplicados, né, dos dias atuais, que é a clínica que foge da clínica do simbólico, né? Porque não era bem isso que eu queria falar. Não. Então, esses pacientes eles vêm buscar a calma, eles vêm buscar a continência dada a esse caráter traumático, né? Eles vêm buscar alguma coisa que o alivie. Então, o analista, muitas vezes, ele vai captar essa dificuldade do paciente, essa desvitalização. Então, é mais difícil até. E nesse momento de pandemia, acho que vocês devem estar observando isso, essas características estão muito mais acentuadas, muito mais mesmo. Então, exigem da gente mesmo algo mesmo muito visceral, é mais cansativo, né, para captar tudo isso que o paciente está fazendo, né? Então, sai um pouco dessa psicanálise mais epistemológica, clássica, né, onde a interpretação tem como fator principal a interpretação, que não deixa de existir, é importante, tudo isso existe, essa base é fundamental, mas é também necessário esse lado mais de uma psicanálise mais ontológica, né? Que é onde é mais qual é o funcionamento, mais do que o conteúdo do pensamento, qual é o pensar, qual é o antipensamento, é pensamento, o que está em jogo, né? Então, a análise ela tem a ver mais com a transferência e a contra-transferência, né? Então, também, deixa eu ver uma coisa, tem uma parte que eu acho que eu não coloquei aqui. Quando eu estava falando, uma parte aqui, acho que é importante, da somatização, que tem a ver... Só um pouquinho, gente. O que eu queria entrar agora com vocês, gente, eu assisti há pouco tempo uma palestra da Annette Bly, alguns de vocês assistiram também, muito interessante, até eu tinha visto também lá em Rio Preto, que ela vai falar sobre laços entre Freud e Ferenc, né? Encontros e desencontros. Então, é interessante, porque ali ela vai estar fazendo o trabalho deles juntos e essa questão desses dois pontos aí com relação à própria psicanálise, né? Então, ela começa falando assim das diferenças, então, até da história de cada um, né? Então, por exemplo, isso é um bom exemplo do que eu estou falando das vivências traumáticas e das pessoas com uma organização mais de representação, né? Mais organizada, pessoas com um emocional mais estruturado. Então, ela lembra que por exemplo, o Ferenc era o 8º filho de uma prole de 13. Né? Então, quando ele nasceu, Freud estava com 17 anos e já fazendo a faculdade de medicina. Né? E o pai do Ferenc, ele era um judeu imigrante e ativista político, tinha uma livraria, então o Ferenc foi criado no ambiente dessa livraria, era uma pessoa extremamente culta, muito capaz, o Ferenc, e a mãe, a Rosa, além dela governar esse casarão, mas já 13 filhos, ela ajudava o marido nessa livraria e ela era também ela presidia uma união das mulheres judias da cidade, ela era uma ativista também, ou seja, ele não foi muito olhado, ou pelo menos não foi na necessidade dele, tá? O Ferenc, né? O Freud, já ao contrário, foi o filho predileto, de uma mãe jovem,
narcisado, colocado com muito valor, né? Então, ele cresceu num ambiente onde ele tinha essa referência egóica muito forte, né? E diferente do Ferenc, né? Então, parece que esse contraste, né, entre os dois jovens promissores médicos, né, mostra uma história do próprio interesse pela psicanálise, também, de certa forma, um pouco diferente. Ferenc muito mais materno, feminino, sensível, na aproximação com o sofrimento dos seus pacientes. Freud era mais pragmático, enfatizando a relação edípica, né? Ele falava mais de um ego mais estruturado, já colocava também outros aspectos, mas ele estava focado em desenvolver toda uma organização do pensamento psicanalítico, né? Então, o empenho nessa construção estava acima de qualquer outra coisa, né? Então, ela até brincou, né, a Anete, o Freud seria o pai da psicanálise e o Ferenc a mãe, né, pelo tipo de referência, né, de cada um. Então, falar dessas origens, né, é falar dos laços desses dois, do Freud e do Ferenc, né? Então, enquanto Freud estava mais voltado para essa relação edípica, né, preocupado com essa separação, não muito envolvimento dos psicanalistas com os pacientes, por conta de situações, às vezes, de mistura, de sedução, de receio de que acontecesse alguma coisa ali mais concreta, né, entre o analista analisando, naquela época que estava sendo desenvolvida a psicanálise, né? O Ferenc, ele já falava muito da necessidade de outros aspectos, ele queixava muito do Freud, que ele não dava atenção devida para ele, né? Então, ele já percebia que precisavam de outros aspectos ali que o Freud não estava conseguindo atender. Ele já via que os pacientes dele já tinham essas questões mais regredidas, mais traumáticas, né? E para o Freud, não, porque para o Freud, naquela época, ele via a situação traumática muito ligada à situação edípica, né? Onde ele estava desmanchando, estava deixando de ter a teoria do trauma, lembra? Mas é o trauma relacionado à ideia de sedução do pai, edípica, né? O Ferenc falava dessa situação traumática precoce, era uma outra, só que houve essa confusão aí, né? E no texto, né, Confusão de Línguas, quando ele foi apresentar, exatamente no momento que o Freud seria eleito para ser o presidente da sociedade, né, o Ferenc apresentou esse trabalho e aí eles, né, se separaram, né? Então, justamente pelo problema da teoria do trauma, né, onde para o Ferenc era vital que o Freud entendesse que trauma era esse que ele estava falando. E, então, as ideias de Ferenc, gente, com relação ao conceito do trauma, são o ponto culminante da desavença teórico-clínica entre esses dois pioneiros da psicanálise. Para ele, existem dois tipos de trauma para o Ferenc, o estruturante e o desestruturante. Então, Ferenc descreve que, na maioria das circunstâncias, os traumas são estruturantes, tá? E os compreende dentro de uma cadeia filogenética. Tipo assim, elas são necessárias, são situações que você não vai agradar sem aceitar, entender sempre um filho, situações de frustração vão ocorrer e até precisam para que você possa, né, se desenvolver, né? Então, essas são estruturantes. Agora, as desestruturantes são aquelas onde tem assim, o desmentido. Então, o que ele falava muito, tipo assim, quando a criança passava por uma situação traumática, abusiva, né, e ela ia falar para um adulto, esse adulto não aguentava o que ela falava e falava que era mentira, que não era bem aquilo, aí traumatizava mesmo. Então, ele colocando que existe trauma e trauma, né? E até o Roussillon, agora nessa última apresentação que ele esteve agora, né, que teve um evento dele, ele falando, está começando, é um elemento ômega, né, que ele fala que é justamente situações traumáticas de crianças, tipo assim, explosões dos pais, que a criança não entende por quê. Então, são situações traumáticas iniciais que deixam, que entram nessa excitação. Importante pensar sempre nisso. A criança não consegue se organizar, né? E aí vem essas cisões, né, que vão para esses quadros, muitas vezes somáticos também, né?
que vão para... até uma coisa que eu não coloquei, assim, que é importante das somatizações, né? Ou dos quadros, né, desse funcionamento mais operatório, tem a ver com o pensamento, né? Porque o que vai acontecendo? A pessoa, como ela para não sofrer, né, do contato com o mundo, então ela vai tendo esse pensamento mais operatório, para o Green, que seria não é por falha de um desenvolvimento, seria um pensamento destrutivo, seria o antipensamento para o Bion, para o Green, né? Então eles veem essa forma, né, de você negar pensar do não pensamento como alguma coisa destrutiva, né, como alguma coisa assim desvitalizadora. Então, os quadros de depressão essencial, né, as pessoas que ficam muito só na ação operatório, que tem um desinvestimento, então, uma desvitalização. Então, é uma desvitalização e uma desobjetivação também. Eles não têm interesse também pelo mundo, sabe? Então, para Green, isso é um ataque, de fato. Ele não vê como uma falha na organização, ele vê como algo mais destrutivo, né? E que acaba, né, levando a esse afastamento, né, da pessoa, né? E se a pessoa tem um pouco de condições narcísicas mais satisfatórias, ela consegue reverter isso, né? Senão acaba de fato rompendo essa relação, né? Então, vamos continuando, então, gente. Tem mais alguma dúvida? A gente vai até o fim, né? Depois a gente conversa, né? Então, Freud, ele construiu o edifício teórico da psicanálise a partir dos seus primeiros pacientes, né? De certa forma, uma clínica da angústia, né? Hoje, observamos claramente dois grupos psicopatológicos. De um lado, as neuroses, psicoses e perversões, que configuram uma clínica do simbólico, e, de outro lado, os pacientes que demonstram uma capacidade muito precária de modular operatoriamente as suas angústias. São esses que têm esse antipensamento, né? Essa desobjetivação, nada interessa para o mundo lá fora, né? Desvitalização. Então, eles recorrem a meios auxiliares para a sobrevivência, que seriam as drogas, seriam as compulsões sexuais, compulsões de um modo geral, as somatizações, né? Através das quais eles tentam atenuar esse vazio, essa frieza, esse desamparo pelos quais, né, esse ego, né, acaba sendo invadido. Né? Então, Marília Eisenstein, ela, como vários autores dentro da psicossomática psicanalítica, enfatiza a importância do ambiente na constituição do psiquismo e apresenta a dinâmica da constituição do psiquismo nos primórdios da vida, né? Então, ela fala que, ela refere que a mãe materna, a função materna, ela é constituída pela capacidade de lipidinização do corpo do bebê. E a mãe, então, ela empresta o seu aparelho de paraexcitação para o bebê. O que é isso? Todos nós temos um mecanismo de paraexcitação, que é aprender a nos acalmar, né? Então, a mãe ela vai emprestar isso. O bebê está desorganizado, ela vai colher, ela vai fazer essa função do bebê no primeiro momento, né? Traduzindo as angústias e acalmando. Né? Então, a mãe suficientemente boa, ela vai com palavras carinhosas, suaves, criando no bebê a possibilidade de espera, de adiamento, permitindo que ele chore e aprenda a aguardar para receber a mamada, imprimindo um ritmo e, assim, uma noção de tempo para o bebê. Ou seja, a importância de desenvolver essa condição de masoquismo guardião da vida. Esse é um ponto mais importante, né? Da criança esperar. Então, ela está brava, não vai dar castigo, você está brava, não pode ficar. Não, vai acalmando, vai conversando, para a criança aprender a conversar com ela mesma, se acalmar. Então, a espera vai permitir que o bebê alucine o peito, e que se instale a satisfação dessa realização alucinatória, né, carregada de desejo,
até que o peito esteja disponível, né? Aí, aqui, então, que se encontra o que denominamos o núcleo de erotização da dor, tá? Você aprende a sofrer mais com paciência, sonhando, né? Então, seria uma erotização da dor. É no seio desse corpo mãe-bebê, prazer e desprazer, que ocorre, então, essa intrincação da pulsão de vida e pulsão de morte, tá? Assim, a dor deve ser erotizada para que passe a fazer parte constituinte e estruturante do nosso psiquismo. A relação inicial empática com a mãe é a base do desenvolvimento da esperança, que consiste na crença de que o mundo virá, que no futuro, virá ajuda de parte de alguém, uma vez que ela já teve essa ajuda. Tá? E uma outra coisa também, humor, né? O humor é o oposto do ressentimento. A pessoa bem-humorada, né, ela brinca com a vida, o ressentido briga com a vida, né? Então, ele é justamente uma forma de amenizar aquilo que foi avassalador enquanto criança. E para esses pacientes, principalmente os pacientes, né, que somatizam, que vêm, então, com então, depressão essencial, esse procedimentos autocalmantes, esse funcionamento operatório, esse esvaziamento, né? Então, é muito importante que o atendimento seja mais face a face, geralmente eles não aceitam o divã, né, para facilitar essa troca, esse estado afetivo. A tarefa da interpretação, ela pode ser muito difícil no primeiro momento, né, devido a não tem essa referência narcísica, né, essa fragilidade egóica muito grande. E então o silêncio absoluto assim é bom evitar, né? E ela fala uma coisa importante, a Maria Eisenstein, né? A importância da gente desenvolver o gosto por um diálogo, porque geralmente são pacientes que vêm, fazem um discurso, vão embora, mas não têm o prazer das pequenas coisas. Então, é meio que ensinar a pessoa a brincar, a dialogar, a ter prazer na troca, senão são monólogos, não tem a interação. E com isso desenvolve a capacidade simbólica. Né? Deu tempo? Como é que está o tempo? Deixa eu ligar o meu microfone. Estamos ouvindo você, né, tão prazerosamente, né, que você está trazendo questões tão importantes, né? Não sei se você tem algo para falar, se você quer falar mais alguma coisa. Não, eu acho que poderíamos agora conversar. É porque você trouxe coisas tão importantes, né? Esse aumento de excitação que precisa ser acalmado, mesmo que seja através da somatização, né? Como uma forma de preservar o psíquico, né? Que está fragilizado. Eu achei, você trouxe aspectos assim importantíssimos, né? E eu fiquei me lembrando de uma questão de que às vezes a pessoa tem uma perda, não é? E um luto muito sofrível, né? E depois de um ano ela desenvolve, né, um quadro, uma doença, até mesmo um câncer, né? A gente isso expressando, né, toda essa dor no corpo. Aí lembra do Freud, né? Gradualmente. Fale. O Freud falava que a pulsão de morte ela é silenciosa, né? A pulsão de vida né? Então, muitas vezes já gera uma predisposição, um tipo de somatização, então a pessoa não vai se dando conta, né? Mas está ali ficando, né? Alguma coisa que não foi resolvida. Por isso que é importante mesmo esse trabalho pessoal, porque houve uma situação traumática, mas é negada. É negada. E a forma que a pessoa encontra de mostrar a sua dor, né? E de lidar com ela é dessa forma, né? Que são os psicossomáticos, né? O ser humano, por definição, é psicossomático, né? Sempre. Agora, as somatizações são naturais também, agora o grau dela, né? Sim. Vai depender dessa condição do mundo interno.
Porque Glaucia, no chat... Desculpa. Não, eu ia falar que é mesmo, que às vezes, inclusive, funciona para preservar o próprio psiquismo, né? Mas fale, Juliana. No chat estão solicitando que você fale novamente, uma colega já colocou o nome do autor do livro, né, que elas estão interessadas, Isso. e se você pode indicar outras leituras básicas além do Firenze, no Brasil, né, de algumas colegas. Temos até um livro, né, que a Vitória que organizou, tem trabalhos, né? Temos sim, tem sim. O Gley Costa também, o livro dele é muito bom, e tem, né, os livros né, textos, né, da Maria Eisenstein, livro dela, tem sim, eu posso passar uma bibliografia, né? Tem muita coisa boa, nossa, e cada vez mais produções nessa área, né? No final, eu quis passar tanta coisa que ficou até meio rápido ali. Também dá para fazer um apanhado, né, geral. Né? O Green, tem um trabalho do Green sobre desobjetivação, né? O Cláudio Smadia, né, falando. Tem uns textos muito bons, tem muita coisa. Outra questão importante também é de você falar, né, que hoje não se fala mais não são mais novas patologias, né? São outras formas. Outras formas. E outras formas, isso que a gente entende, de sofrimento. Né? Porque são saídas para acalmia, sempre para acalmar essa desorganização. Esse ponto eu acho importantíssimo, de fato. Porque é o que adoece. E você, para fugir disso, aí vem, então, as drogas, vem as compulsões, vem tudo. Né? São formas de você fugir desse mal-estar psíquico. Porque não tem palavra para poder conversar com você. Sim. Até os sintomas hipocondríacos, né? Né? Que se trata, né, clinicamente, eu penso das queixas somáticas, né? Sim. E do ponto de vista da metapsicologia, eu acho que é um estancamento da libido narcísica, né? Não sei o que você pensa, Glaucia, que parece que não encontra um uso psíquico, né? Por essa fragilidade, então, não encontra isso, quer dizer, fica aquilo que a gente falou do masoquismo, né? Na verdade, essa pulsão de vida, né? Essa libido, fica para uma sobrevivência, né? Aí que precisa fortalecer esse ego, né? Que aí que é o construir, na verdade, esse mundo interno, construir esse inconsciente. Porque são pacientes que aí que a gente fala, é uma outra abordagem, de fato. Você precisa criar com eles, né? Essa condição, né? Para poder se organizar, né? Para poder enfrentar esse dia a dia, né? Porque cada coisa, né? Se a gente for pensar outra vez, o próprio exemplo da pandemia, né, gente? Precisa de uma saúde mental, né? Porque é um tempo grande, é uma cronicidade, então as pessoas estão adoecendo assim, mais, sabe? Está vendo? Por conta disso mesmo, você tem recurso para acalmar, acalmia. Tem um texto muito interessante, O Retorno à Acalmia, do Cláudio Smadia, que ele vai falar o tempo todo sobre isso. Porque você se desorganiza, é a hora que vai fazer besteira. Né? Como é o nome, por gentileza? O Retorno à Acalmia. É um texto do Cláudio Smadia. Muito interessante. Estão perguntando se você tem indicação, como pode se especializar mais sobre a prática psicossomática, psicanalítica, se há cursos. Então, está tendo curso, sim. Vai ter agora... Eu posso passar... Você tem contato com essas pessoas, não? Porque eu posso estar passando, né? Sim, a gente coloca... A Vitória está abrindo um curso, né, sobre psicossomática e psicanalítica.
Vai ter um curso também lá em Marília, então a gente podia passar, né? Sim. E vai ter uma jornada também, né? Sim. Vai ter. Eu também tenho interesse nesse curso, Gláucia. Depois eu quero saber direitinho. Então, vamos, olha, quem né, tiver interesse, mandar, né, fazer e a gente manda. Você tem um chat, você tem contato com as pessoas aí? Então, Tenho. Né, a gente coloca nas passo, mídias do núcleo, né? Posso, né, envia para os e-mails. Isso. A Lourdinha quer falar, Lourdinha? O Gláucia, isso que quando você falou do Ferenczi, né, que ele tem uma ênfase maior no apego, nos contatos iniciais, meio materno, você acha que, da maneira como vem aumentando os estudos sobre ele, hoje a gente vê muitos grupos, muitos cursos, mais do que um tempo atrás. Você acredita que tem a ver com a realidade que a gente vive hoje, com o mundo tão desorganizado que a gente tem vivido? Estamos mais carentes de organizações bem iniciais? Eu acho que ficou mais, vamos dizer, escancarado, né, Ludinha? Porque está exigindo mais da gente nessa situação. Então, acho que ficou mais forte essa falta, né? Mas o que ele traz é muito interessante. Por exemplo, o Winnicott tem muito a ver com, se você olhando, tem muito a ver, muitos outros autores, né? Coisas que mas ele falou naquela época, mas foi muito precoce, foi muito vanguarda, né? E foi mal interpretado em alguns aspectos, né? Mas ele foi o que existe hoje, né? Olha quantos anos precisou, né? Então, eu acho que tem a ver mais também com a própria história, o próprio desenvolvimento, esse pensamento mesmo da psicossomática psicanalítica, né? Cada vez mais as pessoas estão interessadas, né? Eu aqui fiquei mais interessada em passar um pouquinho dessa teoria, porque ela é imensa, né? Mas tentar trazer para essa realidade do trabalho psicanalítico atual, sabe? Como está emparelhado é isso. Né? Então, tudo que a gente está vendo lá de manejo com esses pacientes tem a ver com essa clínica que está muito mais extensa, né? Essas pessoas com essa pobreza afetiva, sem referência. Eu vejo cultural também um pouco, viu Lourdinha? Essa falta, muitas vezes, dessa mãe presente, ou um adulto mais afetivo, né? Com essas crianças. Então, por exemplo, casos de autismo, tá? Assim, aumentou violentamente, né? Muito mesmo. Né? Por conta, também eu vejo, dessa situação atual. Está faltando isso, está faltando mãe. Então, e ele brigava porque ele queria mãe, ele queria o Freud mãe. O Freud... Eles, por 20 anos, trabalharam juntos, eram duas cabeças, assim, uma coisa maravilhosa, né? Mas só que ele foi na contramão ali, naquele momento do Freud, dá para... Porque foi maravilhoso também, tudo que um fez e o outro fez. Só que ele chegou antes da hora. Ele foi analista da Melanie Klein, né? Foi. O Ferenczi. Foi. Não, e muito interessante as coisas, né? E esse texto dele, né, da confusão de línguas, é maravilhoso, né? Uma coisa assim, né, e super atual, né? E ele falando disso, da criança, né, do desmentido, até hoje, gente, existe tanta coisa, não tem esses casos aí que teve há pouco tempo de uma criança que foi morta pelo padrasto, e ela falava para a mãe, né, ou para os adultos, quanto isso acontece, gente. Aí que ele fala, aí que a coisa traumatiza mesmo de cortar pela raiz, entende? E são esses traumas, né? Então, eu quis trazer muito isso. A Albertina Oliveira faz uma pergunta, né? Se os traumas estruturantes que você fez referência têm relação com a consciência psicossomática, com o masoquismo saudável. Sim,
Muito bem colocado. Teria a ver com isso, porque esses usam a palavra trauma, né, estruturante, né, porque são as frustrações ao Bill aí. Então, eu acho que esses autores todos, eles beberam muito da fonte, né? Na verdade, está falando disso, né? De precisar frustrar, né? O que acontece hoje também muito com muitas crianças, quase não tem essa figura afetiva, né? Materna ou paterna, né? Mas não pode ser frustrado. Quer dizer, imagina o que vai acontecer, como é que vai ser, né? Então, é toda uma nova condição também, né, que a gente está vendo hoje em dia. Mas, sim, os traumas estruturantes estariam no plano dessa condição, né, de alguma coisa mais formadora do masoquismo, guardião da vida. Que é lidar com essa dor mesmo, com o desprazer que também tem na vida, né? Lídia, você está com a mão levantada? Eu queria ouvir a Gláucia um pouquinho sobre a experiência que a gente tem em análise, Gláucia, de pacientes que estão em análise, mas que às vezes passam por processos de somatização, né? Ontem mesmo eu estava atendendo uma pessoa que estava voltando de férias e ela faz residência, é da área que mexe com o corpo, e ela estava assim, muito aflita, porque ela entrou de férias desejadas, num lugar muito bom, mas ela não conseguiu relaxar e descansar. E ela teve dores terríveis no corpo. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, porque às vezes a gente cria uma ilusão de que quem está em análise está blindado de qualquer processo, né? E, então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. O que você acha disso? Né? Se dá essa blindagem 100%, porque, na verdade, na minha experiência, pelo contrário, mas vamos te ouvir. Não, 100% não, né? Mas, por exemplo, essa pessoa, ela trabalha bastante, ela é muito produtiva? Sim, ela está num programa de residência que ela é R1, e é interessante que é na área de anestésio, quer dizer, anestesiador, mas o modelo médico é o contrário do modelo psicanalítico, né? Não é anestesiador, é lidar com a dor. Então, na medicina ela anestesia a dor, mas na vida dela não tem como anestesiar, né? E se você pensar, um anestesista tem que ficar extremamente ligado para anestesiar o outro, né? Então, é trabalhoso demais, né? Mas é muito isso, né? Tem até um quadro, no caso de uma paciente fibromialgica, né? Muito trabalhado, ele está no caso dela, né? Provavelmente, estou aqui a grosso modo, tá? Sim, trabalha sim. muito, um exercício muito operatória, que a gente fala, né? Pensa o funcionamento operatório, ação. Ação. A hora que se vê parada, não sabe o que eu faço com isso, porque o emocional, mas o importante dela estar em análise, ela está em busca dele, eu acho que já tá maravilhoso, entende? Mas sim, claro, mas não esse brinda, processo aconteceu nas férias, que aí ela também tirou férias da análise, foi muito assim, interessante a superposição, né? É a hora que para. Não só pela análise, a hora que para dessa correria. Não posso parar, se eu paro o peso, não pode parar. Entende? Então, não pode descansar e relaxar, né? Não pode parar, tem que ficar 28 horas. Né? Então, a hora que para, vem a questão do somática, né? E esses quadros somáticos, eles são morosos, demoram muito para uma reorganização, Lídia. Porque isso é criar o mundo interno. Não é esse trazer, né, o inconsciente para o consciente, é criar uma condição pensante, né? Então, o fato dela estar lá é assim, maravilhoso. Mas então, essa experiência mesmo, de repente ela vai ver na pele, ela sentiu na pele, né? O tanto que ela vinha correndo o quê? Sabe? Aí vai dar muito assunto, entende? Você deu para responder ou você gostaria que eu... Não, tá, é isso mesmo. Porque ela até fala isso que você acabou de falar. Ela não descansa, o barulhinho do maquinário, do bloco cirúrgico, fica pitando na cabeça dela, então ela não conseguia desligar.
E a hora que desligou, ela não sabe o que ela faz, não consegue, então, não tem esse mundo interno para acalmar. Temos com mão levantada a Margane, Isabel e Humberto. Humberto, tudo né? bom, Humberto? Adriana também. Ah, que legal. Quem que vai perguntar? Oi, sou eu. Oi, tudo bom, Humberto? Como vai, Glaucia? Prazer em revê-la e ouvi-la. Muito Prazer interessante a sua contribuição. E eu estava agora ouvindo a Lídia e eu me lembrei de duas situações com as quais eu tomei contato durante a minha formação numa situação de supervisão. Até uma questão, eu acho que interessante em relação a isso especificamente que a Lídia trouxe, porque nós estávamos num grupo de supervisão e um colega trouxe uma situação de análise de um anestesista. Olha. Sabe? E aí, agora, nesse momento, ouvindo a Lídia aqui, eu me lembrei que a questão que se colocou no grupo naquele momento era como será que se sente um anestesista que, por exemplo, fica lá atrás da mesa cirúrgica com o poder de vida ou morte sobre o paciente? Como é que essa pessoa se sente num divã com um analista atrás dele? Não é? E se essa pessoa não terá, quem sabe, uma vivência de que aquele analista também tem sobre a vida psíquica dele um poder de vida ou morte? E quais são as implicações disso, eventualmente, para uma pessoa que trabalha com essa área, que tem a ver fundamentalmente com a questão da dor? Não é? E a outra coisa que eu me lembrei era de uma pessoa que ele trabalhava com hemodiálise. Então, o que acontecia? Ele ia para a sessão, e eu estou falando isso porque isso implica em dor mental. E eu acho que tudo aquilo que ele fazia tinha a ver com alguma coisa relacionada com dor mental ou com invasão de dor mental. Ele xingava o analista de todos os nomes possíveis e imaginários que vocês possam cogitar. Né? Eu acredito até que ele deve ter inventado alguns que o analista nunca ouviu. Sim. E ele era uma pessoa, assim, intolerável. Ele foi encaminhado, inclusive, para análise. Não era meu paciente. Essa pessoa foi trazida também por um colega que estava lá no mesmo grupo que eu. Eu estou colocando essas coisas porque eu acho que isso tudo tem a ver com dor psíquica. E a dor que muitas vezes é gerada dentro de um contexto de análise. Uma vez o analista se encontrou com a pessoa que tinha feito o encaminhamento. E aí disse assim: olha, você está de parabéns, eu quero cumprimentar você. Ele falou: por quê? Porque aquela pessoa que eu encaminhei para você, olha, ele está uma maravilha. É uma pessoa completamente diferente daquela que eu encaminhei para você. Está educado. Ele chega no trabalho, ele cumprimenta as pessoas. Ele quase não fala mais palavrão. Todo mundo acha que ele está muito gentil, mas a experiência do analista com ele na análise não era essa. Quer dizer, eu acho que ele fazia uma espécie de hemodiálise psíquica lá na relação com o analista dele, né? Para ir lá depois poder viver de uma forma, quem sabe, diferente na relação dele extra-analítica. Né?
Mas eu acho que eu estou trazendo essas coisas porque eu acho que isso tudo tem alguma relação com a questão da mente e do corpo, né? De uma maneira geral, eu penso que aquilo que a mente não se, quando a mente não segura, o corpo padece de um jeito ou de outro. Vai, né? Não tenha dúvida que vai, né? De alguma forma, né? Quando você falou do primeiro caso da anestesista, né? Então eu pensei já numa condição mais organizada, né? De representação, né? De simbolizando a experiência ali com o analista, né? Dele estar no lugar que a pessoa estaria com o paciente, né? No sentido assim de, né? Simbólico que você colocou, né? Sim. Então, a gente não sabe, pode ter essa experiência, podia ter essa experiência, né? Agora, no segundo caso, dá a impressão assim, são 3 formas da pulsão de morte, né? De você pôr para fora, ou pelo masoquismo, ou pela projeção. Então, acho que ele jogava em cima do analista todo esse lado, né, raivoso, né? O oposto do bom humor, né? O lado mal-humorado, digamos assim. E ele tinha alguém que suportava, né? Então, talvez o analista tenha feito ali essa função dessa mãe, sabe, que contém esse lado da explosão, dessa excitação, desse mal-estar, né? Então, ele estava podendo ficar em paz, né? Poderia estar tendo essa função, né? Uma função secundária, aí, vamos dizer assim, uma outra função, né? Porque é bem isso, ele ficou em paz lá fora, né? Ou tinha uma cisão, ou então ele pode estar... Era um lugar onde ele estava tendo a chance de ser, né? Com todo mau humor para poder ficar até civilizado, digamos assim, né? Mas é interessante, viu? Mas é bem imbricado mesmo. Uma coisa tem a ver com... né? É o psicossoma sempre, né? Não deu para responder, Humberto? Não, sim. Essas coisas me vieram à lembrança e eu quis colocar, porque eu acho que isso eu pensei tem a ver com a questão mais que a Lídia colocou aí, né? Em que medida certas profissões motivando, não tem alguma implicação, né, do ponto de vista da relação com o analista. Pode ser, enfim, né? Obrigado. Que bom. Adriana? Então, Glaucia, era mais para te parabenizar, né, pela capacidade, né, acho que de síntese, né, em trazer em 1 hora e pouco, né, uma teoria, né, que tem uma importância, né, grande, né, para a clínica atual, né, quer dizer, em 1 hora o trabalho, né, que a gente vem percorrendo juntas, né, de quase 15 anos, né, no estudo, né, da psicanálise somática, não é? E que você traz uma coisa, assim, que a gente costuma dizer, né, que são pacientes, né, que estão como que anestesiados mesmo, né, frente à dor mental, não é? Então, uma das coisas, né, que surge na análise, que eu acho que é muito satisfatória para o analista, né, que é um pouco que o Humberto falou em relação a esse médico, não é? Quando a pessoa descobre o prazer, não é, pelo funcionamento mental, né, algo que estava anestesiado, né, e passa, né, a poder ser falado, né, uma coisa que aparece. E a gente vai vendo isso acontecer na clínica, né, na relação com o analista. Eu acho que é um pouco do que o Humberto trouxe em relação a esse paciente, né, que no princípio anestesiado, né, e depois, né, se manifestando, né, no mundo lá fora de uma maneira mais cordial, digamos, né? E em relação ao que a Lídia trouxe, né, dessa paciente, dor corporal, não é? Eu acho que você tocou um pouco, mas talvez falar um pouco mais dos casos de fibromialgia também, que são tão representativos, não é, dessa clínica, não é? Enfim, né, são algumas coisas que me passaram, né, para poder estar expandindo aí o que você já trouxe, né? Tá, mas parabéns, foi muito bom. Obrigada. Obrigada, então, foi legal que você trouxe, porque, de fato, a gente fala em anestesia mesmo, né, de pensamento, de emoção, de sentimento, e os 2 casos foram de anestesistas, né?
Agora, no da Lídia, até eu comentei, né, de uma paciente fibromialgia, eu até trouxe aqui o caso se precisasse, né, se fosse o caso. Mas é bem isso, ela me lembra esse que a Lídia trouxe, uma pessoa com esse perfil fibromialgico, né? A hora que para, tudo, aí vem toda a somatização, né? Então, vem no corpo, né? Essa condição de adoecimento, né? Agora, o fato dela estar em análise vai ajudar a poder pensar, dar nome para isso, né? São casos demorados, porque tem que criar essa condição, mas é interessante, sim. Mas é bem isso mesmo. É interessante, os dois com anestesia. Só queria complementar em relação aos anestesistas, que existe um dado, não é, de que os anestesistas, no grupo de anestesistas, né, é um grupo, né, onde há um número muito elevado, né, de aditos. Primeiro, porque eles têm acesso às drogas, né, e segundo, por essa condição mental, né, de lidar com a vida e a morte dessa forma tão intensa. Então, a busca, né, de anestésicos, né, para lidar com essa dor, né? Isso é um dado, né? É uma estatística, não é? É verdade, bem lembrado. A Elza queria falar, Elza. Primeiramente, eu quero agradecer a toda a organização desse evento maravilhoso, Jurenice, Juliana, a Lurdinha e todo o pessoal de Santos, né? Muito obrigada, foi assim excelente essa ideia de trazerem a Gláucia, e quero te parabenizar, Gláucia, porque realmente você tem assim essa capacidade de fazer toda esse passeio, essa digressão sobre a teoria, a clínica, de um jeito assim bem coloquial, amoroso e ao mesmo tempo profundo, não é? E traz várias situações amplas, você não fica num ponto específico, você amplia o pensamento, a clínica, e isso daí nos enriquece muito. E aí, eu ouvindo essas colocações também, né, do pessoal, da Lurdinha, Lídia, o Humberto, e eu fiquei nessa colocação que o Humberto fez sobre o soma, né, e o psíquico, que o corpo tem que representar aquilo que a mente não dá conta. E aí me veio uma ideia assim daquele modelo da Melanie Klein, da mente, né, do mundo mental, como se fosse um modelo dramático, um drama, um teatro. E nesse teatro dos personagens, essa assembleia psíquica que a gente tem de personagens, o soma também como personagem, e o corpo. Então, o corpo é um coadjuvante, é um personagem coadjuvante nessa cena toda teatral, quando a mente não dá conta de conter os conteúdos tão traumáticos, e às vezes até não só traumáticos, né? Mas difíceis, né? Do mundo mental, não conter os seus próprios conteúdos, e eu achei que ficaria assim nesse drama, sabe? Muito intenso. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar, a respeito do trauma também, né? Desse passeio que você fez sobre o trauma, nas diferentes colocações. Parabéns, querida, você foi ótima, viu? Muito obrigada. Obrigada a vocês. Aí eu procurei, acho que é isso que a Adriana falou, simplificou tanta coisa em pouco tempo, falei, ai meu Deus, aí faltou, era para falar muito mais sobre o pensamento, o antipensamento, mas enfim. A Adriana também trouxe várias contribuições aqui na sua fala, Adriana, agora também, e no próprio chat ela foi colocando, né, as informações junto com a Juliana. Muito obrigada, achei que ficou muito legal essa parceria toda. Que legal. Né? Legal, eu não vi o chat, precisa ver. Gláucia, a gente está acompanhando aqui. Você já está falando tão bem. E tem uma questão colocada agora, o que você pensa sobre o câncer em bebês? Então,
tem mil explicações, né? Desde alguma coisa que já veio, como é que foi essa gravidez, esse início, né? Esse histórico. E eu vejo muito assim, um ser humano, tá? Ele é muito daquele que ele nasce com o que ele vem e o ambiente. Eu não vejo só o ambiente. Nesse ponto eu não concordo com o Winnicott, né? Que coloca mais, né? Então, a gente não sabe mesmo, dá a impressão, alguma coisa, eu estou falando de um senso, de uma opinião minha, não li nada a respeito, viu, Juliana, assim, em termos, né, mais estruturados, não. A impressão minha, né, de um quadro desse, é uma criança que vem, eu vejo só alguma carga, alguma coisa que já veio nessa concepção, e um pouco da própria criança, né? Que eu vejo um quadro de criança autista, né? Ela tem a ver com alguma coisa que é dela e com algum também que, né, dessa herança que veio, desse ambiente. Eu vejo uma somatória, né? Então, já vem mesmo com uma carga, né? É uma coisa mesmo muito, muito pesada, né? Terrível, né? A gente sabe, né, que a vida intrapsíquica fetal também, né? E que tem toda uma relação já do meio, né, ali presente, sem falar das questões transgeracionais, né? Já vem com história, já vem com uma herança. Já há um histórico desde que esses jovens pais, né, pretendiam, ainda nem se conheciam enquanto casal, né? Pretendiam formar família, ter filhos, etc. Muita coisa envolvida, né? E cada vez mais a gente vê a importância dessas questões sensoriais e mais regredidas, né? Mais primárias, né? Gláucia, foi ótimo, excelente, realmente há uma capacidade sua de síntese para falar de coisas tão importantes. A gente sabe o quanto o trauma é barulhento, não é? E você pôde transmitir isso para todos, né, de uma forma muito didática, sabe? Eu acho que você trouxe pontos super relevantes, né? Mas eu fico numa função difícil, que é a função de cortar, de finalizar, não é? Mas que também é necessária essa função, né? Para dar uma organização, né? Para dar uma calma, uma organização, uma calmaria, né? Então, em nome do Núcleo de Psicanálise, né, daqui de Santos e região, nós agradecemos a você pela sua disponibilidade a estar conosco aqui num sábado à tarde, né? A gente sabe que sempre há outros compromissos, mas nós agradecemos imensamente você estar conosco, enriquecendo e trazendo uma belíssima contribuição, tema tão importante, né? E também, em nome do Núcleo, quero agradecer a Juliana pelo suporte que nos deu, né, no chat, e também a presença de todos vocês, né, de outros estados, do interior, que estamos todos aqui juntos na nossa telinha tão boa, né, nessa direção. E aproveito para desejar um bom final de sábado e um bom domingo para vocês. Muito obrigada e até uma próxima. Eu agradeço muito também. Eu agradeço muito, então, o convite, né? Espero que tenha correspondido. Procurei exatamente. Então, eu falei, como é que eu vou levar tanta coisa? Acho que é um lado exagerado, porque eu acabei não pegando muito só. Mas eu queria trazer para esse olhar atual da psicanálise, né? Inserir um pouco, né, a psicossomática psicanalítica, né? Mas foi um prazer, sim. Então, é o prazer, mas deu trabalho, é o prazer e o desprazer. Mas, no final, o prazer vence. Isso que é importante. É isso mesmo. Muito obrigada. Obrigada por todo mundo que está aí presente.